Oi, eu sou o João Vitor. Nós somos do grupo de Teoria Mitocondrial do Envelhecimento. E para chegar de fato nesse tema, nós vamos abordar alguns assuntos, né, sobre mitocôndrias, peroxissomos, beta-oxidação, radicais livres, para chegar de fato nesse tema de teoria mitocondrial do envelhecimento que vai ser abordado pelo Eliseu. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as organelas intracelulares responsáveis pelo metabolismo oxidativo, que são as mitocôndrias e os peroxissomos. Bom, se são organelas responsáveis pelo metabolismo oxidativo, então ambas as organelas são capazes de utilizar o oxigênio para degradar substratos orgânicos. Esses compartimentos intracelulares, eles são fundamentais em células eucarióticas, pois são os principais sítios celulares de consumo de oxigênio. As mitocôndrias e os peroxissomos, eles possuem certa similaridade em alguns aspectos, mas possuem também algumas diferenças significativas, como a estrutura, o crescimento, as suas funções as funções que elas vão desempenhar. Bom, vamos falar agora sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são organelas citoplasmáticas presentes em todas as células eucarióticas, tanto animais como vegetais, sendo nos animais as que desempenham um papel importante na produção de ATP, que é a moeda energética universal, sendo usada em todas as células. A maioria das proteínas mitocondriais são transportadas do citosol em mitocôndrias através de complexos translocadores de proteínas especializados. Ela é uma organela que possui bicamadas de fosfolipídios, que contém o maquinário necessário para a fosforilação oxidativa e, portanto, o local de síntese de ATP, de energia. A mitocôndria ela possui seu próprio genoma e maquinaria proteica, como eu já disse, que vai ser importante na produção de algumas proteínas que constituem as subunidades dos complexos proteicos, são integrantes da membrana interna, na região da matriz mitocondrial. Acredita-se que as mitocôndrias elas tenham se originado como um organismo independente, a teoria da endossimbiose. Essa teoria ela diz que as organelas teriam sido bactérias independentes, que foram fagocitadas por um organismo maior, e essa interação foi entre um organismo procarionte anaeróbio, que não precisa do oxigênio, para sobreviver, para viver, e um organismo eucarionte aeróbio, que necessita do oxigênio para viver. Em relação à estrutura da membrana, ela possui uma membrana externa, que é lisa, e uma membrana interna, que é dobrada, em forma de cristas, e que se projeta para a matriz mitocondrial. Ela possui um espaço intermembrana, ou seja, é o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. A membrana externa ela apresenta uma bicamada fosfolipídica, possui várias porinas. Aqui eu não sei se dá para ver. Não dá. Que são proteínas de canal, tornando ela pouco seletiva, essa membrana, e muito permeável a vários compostos que se encontram no citosol. A membrana interna ela possui uma área muito maior que a membrana externa. Por esse motivo, a gente vê que esses dobramentos, que são as cristas mitocondriais, que são esses dobramentos decorrentes dessa maior área, que ela vai ocupar. E para que ela possa, de fato, ocupar esse espaço que é delimitado pela membrana externa. Bom, a membrana interna é muito mais proteica que a membrana externa,
e por isso ela é extremamente impermeável e muito seletiva. Isso significa que qualquer soluto que tente entrar na parte mais interna da mitocôndria vai precisar de um transportador específico. Um exemplo disso é o caso do piruvato, né, que está presente no citosol e é transportado para a mitocôndria através de um transportador específico. Bom, o espaço intermembranas apresenta um conteúdo equivalente ao citosol, devido à sua alta permeabilidade da membrana externa, né, que eu já expliquei, por causa das porinas, né, das camadas fosfolipídicas. Desse espaço possui muitas enzimas, né, que usam o ATP produzido na mitocôndria e servem como sinalizadoras para as cascatas iniciais de apoptose, além de prevenir danos causados pelas espécies reativas de oxigênio, né? Já eu vou explicar, né? Já o Eliseu também vai explicar. São geradas essas espécies reativas de oxigênio são geradas pela cadeia respiratória. A gente também encontra a matriz mitocondrial, né, que é onde ocorre boa parte da oxidação dos nutrientes, e do ciclo de Krebs. E também é onde quase todas as enzimas elas catalisam várias reações das vias metabólicas, como o ciclo de Krebs e a beta-oxidação de ácidos graxos, que já eu também vou explicar. A mitocôndria ela possui as cristas mitocondriais e um DNA mitocondrial, né, próprio, né, como mencionei. Também é importante falar que as mitocôndrias elas assumem diferentes formas em regiões específicas de um determinado organismo. Por exemplo, um protozoário ela vai estar em uma forma, um tecido muscular ela vai estar em outra forma. Enfim, ela vai assumir formas diferentes porque ela vai desempenhar funções diferentes no organismo. Então, por esse motivo, ela tem formas diferentes. Bom, a mitocôndria ela realiza a respiração celular, que ocorre na presença de oxigênio, e é dividida em 3 etapas: a glicólise, ou via glicolítica, o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória, né, ou a cadeia transportadora de elétrons. Agora, falando brevemente em relação aos peroxissomos, que é outra organela que apresenta função oxidativa, ela apresenta características diferentes das mitocôndrias. Não, nem todas as características são semelhantes, mas existem características semelhantes das mitocôndrias, mas existem características que diferem delas. Bom, os peroxissomos eles estão presentes na maior parte das células eucarióticas, tanto animais como vegetais. Eles apresentam uma membrana simples e única, né? O interior dos peroxissomos, né? Ou seja, na matriz peroxissomal, é cheia de enzimas que vão participar das reações oxidativas, como as oxidases e as catalases. Inclusive, essas catalases, elas são importantes porque elas protegem contra radicais livres. Já eu e o Eliseu vamos explicar. Quando ocorre a quebra de H2O2, né, que é peróxido de hidrogênio, em H2O mais oxigênio. Os peroxissomos eles não possuem genoma próprio, como as mitocôndrias. Entre as principais funções dos peroxissomos é relacionada ao metabolismo de lipídios, né? Já vou explicar melhor sobre isso. Os peroxissomos eles são responsáveis pelo armazenamento de enzimas que catalisam H2O2, né, que eu expliquei mais ou menos, que é o peróxido de hidrogênio, né, ou água oxigenada, como a gente já conhece, que são substâncias tóxicas para a célula e fonte de radicais livres. É importante falar que nos vegetais, os peroxissomos, eles participam do ciclo do glioxilato e da fotorrespiração, que são processos que são muito importantes nos vegetais. Bom, essas foram algumas das características e funções dos peroxissomos.
mas uma das principais funções dele está relacionada à função oxidativa na quebra, né, no catabolismo de ácidos graxos, por um processo chamado de beta-oxidação. Então, significa que a beta-oxidação é o destino catabólico principal dos ácidos graxos. É importante falar, antes de explicar a beta-oxidação de fato, que nas células animais, as enzimas que realizam a oxidação de ácidos graxos estão presentes na matriz mitocondrial. Então, basicamente, a beta-oxidação acontece como? Uma determinada molécula de ácido graxo ela é encurtada em 2 átomos de carbono, sendo eles liberados em forma de acetil-CoA. Nesse processo de beta-oxidação, você tem várias reações, mas em relação ao encurtamento, né, desses carbonos, você tem como produto não só acetil-CoA, como também coenzimas reduzidas, NADH, FADH2, H+, são exemplos dessas coenzimas reduzidas. A maioria dessas coenzimas reduzidas, elas têm parte na cadeia transportadora de elétrons, na cadeia respiratória. Também é importante falar que tem geração de mais coenzimas a partir da oxidação de acetil-CoA a CO2 no ciclo de Krebs. Né? Agora em relação ao peroxissomo, após o CO2 ser liberado em forma de acetil-CoA, ele vai ser exportado para o citosol e vai ser reutilizado em vias de biossíntese. Isso nos peroxissomos. Tá? Nas células vegetais, o processo de beta-oxidação só ocorre nos peroxissomos, enquanto nas células animais ocorre tanto nos peroxissomos como nas mitocôndrias. A diferença está na mitocôndria, em que a utilização do acetil-CoA na beta-oxidação é usado diretamente na matriz mitocondrial. Como eu disse agora há pouco, né, vai passar pelo ciclo de Krebs, sendo degradado, e com isso vai gerar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, né, cadeia respiratória, resultando na síntese de ATP. Agora, a última parte que eu vou falar, né, para entrar de fato na teoria mitocondrial do envelhecimento, é em relação aos radicais livres. Mas para isso a gente precisa entender o que são radicais livres. Bom, os radicais livres, eles são espécies químicas que vão ter ação oxidante, sendo eles produzidos naturalmente pelo organismo para desempenhar reações metabólicas. Bom, como eu disse, os radicais livres eles têm ação oxidante, ou seja, remove, né, elétrons e promove a oxidação. O problema é que promove algumas vezes a oxidação de DNA, podendo causar mutações e até mesmo câncer. Além disso, eles promovem a oxidação de proteínas e lipídios de membrana, né, de maneira que eles podem causar morte celular e causar um envelhecimento precoce, né, decorrente disso. A gente já entendeu o que são e como os radicais livres eles podem atuar no organismo. Mas de onde vêm esses radicais livres? De onde eles se originam? Uma boa parte dos radicais livres são originados a partir de fatores externos ao organismo, como radiação solar, né, radiação ultravioleta, poluição do ar, estresse, dieta inadequada, álcool, o hábito de fumar, né, também, que é principalmente porque o cigarro ele tem o alcatrão, né, que causa mutações e câncer, entre outros fatores. Eliseu já vai explicar melhor a respeito do cigarro, do alcatrão, né? Enfim, só para deixar bem claro que mesmo que você deixe de fazer todas essas coisas, como deixar de fumar, parar de beber, ter uma dieta saudável, ainda assim você pode ter envelhecimento precoce, né? Ou câncer também, porque respirar também dá origem de radicais livres de oxigênio. Na respiração aeróbica, você tem glicose mais O2, que produz CO2 mais água. Só que algumas vezes, ao invés de você produzir água, você produz H2O2, que, como eu disse agora há pouco, água oxigenada, né, é fonte de radicais livres.
sendo ela formadora de espécies ativas de oxigênio. Então, quanto maior a atividade de respiração aeróbia, maior a probabilidade de produzir H2O2, água oxigenada. Ou seja, maior vai ser a produção de radicais livres. Quanto maior a produção de radicais livres, maior o desgaste das células e, consequentemente, mais acelerado vai ser o ritmo de envelhecimento, que já agora vai ser explicado pelo Eliseu. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eliseu Baldez e a partir dessa breve introdução do João Vitor, eu vou falar um pouco mais sobre a teoria do envelhecimento mitocondrial. Pode mudar de slide. O envelhecimento é um processo biológico universal, estocástico, dinâmico e progressivo, no qual ocorrem modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que reduzem a capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, afetando a sua integridade e permitindo o surgimento de doenças crônicas, com impacto sobre sua saúde e qualidade de vida desse indivíduo. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida ao nascer em 1940 era de 40 anos, aumentando para 70 anos em 2007, de modo que a população de idosos atinge cerca de 30 milhões de pessoas. Crescimento que coloca hoje o Brasil dentro dos 10 com maior população idosa. O envelhecimento pode estar associado ao maior acúmulo de lesões celulares decorrente das espécies reativas do oxigênio, derivado no metabolismo mitocondrial. Com o progresso da idade, há acúmulos de proteínas, lipídios, carboidratos e DNA oxidados em relação ao organismo jovem, de acordo com a teoria dos radicais livres. Porém, nem sempre idosos ou animais envelhecidos apresentam maior estresse oxidativo que os jovens. Hoje iremos discutir esse paradoxo de acordo com a teoria da biogênese de manutenção adequada do metabolismo mitocondrial e como diversos fatores podem reduzir o envelhecimento e aumentar a longevidade. Pode mudar. Responsável pela respiração celular e manutenção da vida dos seres aeróbicos, as mitocôndrias também são os principais geradores de radicais livres em mamíferos, incluindo o ser humano. Diversos estudos demonstraram que o envelhecimento celular está associado à redução de integridade funcional das mitocôndrias e, consequentemente, ao aumento das produções de radicais livres e espécies reativas. Alguns autores também da teoria mitocondrial do envelhecimento sugerem que mutações ocorridas no genoma mitocondrial alterem o metabolismo mitocondrial, reduzindo a produção de ATP e predispondo as células ao envelhecimento e diversas doenças associadas a esse, como degeneração muscular, progeria. Pode mudar. Alguns hábitos podem aumentar o estresse oxidativo. Como foi dito anterior, pelo João Vitor, o cigarro. O cigarro apresenta dois conjuntos de substâncias em sua composição. A nicotina, relacionada a problemas cardiovasculares, e também tem o alcatrão, que é uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos com benzopireno. Esse benzopireno vai gerar radicais livres que vão aumentar o estresse oxidativo no corpo humano. Outro fator é a predisposição genética à obesidade em conjunto com o sedentarismo, que, por conta do aumento do estresse oxidativo, devido à alta taxa de glicose e ácidos graxos no organismo, fica mais suscetível a desencadear problemas genéticos, como diabetes, hipoglicemia crônica e doenças cardiovasculares. Pode passar. Os radicais livres de oxigênio e nitrogênio são átomos ou moléculas que apresentam um ou mais elétrons não pareados. Consideram-se radicais livres o ânion superperóxido, hidroxila e lipoperoxila, capazes também de reagir com moléculas celulares teciduais. As principais espécies reativas do oxigênio, nitrogênio e cloro, compreendem o peróxido de hidrogênio, o ácido hipocloroso, o óxido nítrico e o ânion peroxinitrito, que, em excesso, estão associados a lesões celulares. Esse estresse oxidativo provoca uma alteração dos lipídios conhecido como peroxidação lipídica, além dos danos oxidativos do DNA e proteína.
As espécies reativas de oxigênio inibem a enzima que edita e corrige o NRA transportador para formar a sequência correta de aminoácidos de proteína, resultando em síntese de proteínas defeituosas. Além disso, os radicais livres oxidam aminoácidos cisteína e metionina, provocando sérias alterações na estrutura e funções das proteínas. A união dessas proteínas danificadas e produtos da lipoperoxidação lipídica dá origem a um pigmento fluorescente chamado lipofuscina, o qual corresponde a um agregado que é armazenado no lisossoma e constitui um biomarcador do envelhecimento, que normalmente é encontrado no cérebro, fígado e outros órgãos do tecido. Os danos do DNA incluem a formação de adultos ou ligações cruzadas de DNA e suas proteínas, bem como modificações na base nitrogenada, provocando alterações na hélice de DNA, o que pode mudar a expressão gênica e favorecer a patogenia de doenças crônicas. Pode passar. O estresse oxidativo no envelhecimento varia de indivíduo a indivíduo, pois depende, além de fatores genotípicos, do balanço da ingestão alimentar de antioxidantes, como vitaminas, minerais, compostos fenólicos e outros, e pró-oxidantes, como excesso de gordura, etanol, carboidrato, e também da ingestão calórica e do nível de atividade física. A elevada ingestão alimentar, especialmente de dieta hipercalórica, e o aparecimento da obesidade tem sido associado ao aumento de produção de espécies reativas, induzindo ao estresse oxidativo. A obesidade pode diminuir a capacidade antioxidante e aumentar a lipoperoxidação miocárdica. Portanto, o estresse oxidativo pode ter importante papel na alteração metabólica decorrente da obesidade. Pode passar. A restrição calórica diminui a expressão de genes associados ao envelhecimento e aumenta a biogênese mitocondrial muscular, aumentando a disponibilidade energética celular. Nos experimentos com animais, avaliando o envelhecimento e doenças neurodegenerativas, a restrição calórica protegeu os neurônios, mas em indivíduos obesos há uma maior tendência à diminuição do desenvolvimento cognitivo com o envelhecimento. Estudos também têm demonstrado que a restrição calórica exerce efeitos benéficos à saúde, como aumento de expressão de proteínas de choque térmico, que pertencem a uma classe de chaperones moleculares, e são proteínas responsáveis pelo correto dobramento de outras proteínas sintetizadas e pela prevenção de agregações proteicas. A restrição calórica também pode contribuir no aumento da expressão de antioxidantes, como, por exemplo, ratos alimentados com uma dieta menos calórica tendem a exibir maior quantidade de vitamina E nas membranas celulares cerebrais. Essa capacidade de estimular a expressão de antioxidantes é fundamental para reduzir os danos oxidativos em proteínas, lipídios e DNA. Pode mudar. A restrição diadética, aliada a uma nutrição balanceada em nutrientes e não nutrientes, induz efeitos benéficos sobre a saúde, como aumento da longevidade, retardo na incidência de doenças crônicas, prolongamento da fase reprodutiva e maior preservação do colágeno e atraso na formação de lipofuscina nos tecidos. No caso da saúde cardiovascular, a restrição calórica conduz a uma diminuição de produção de espécies reativas e, consequentemente, a lipoperoxidação cardíaca e também o aumento da defesa antioxidante, protegendo o miocárdio, além de contribuir para o aumento da capacidade de reparo do DNA, provocando uma diminuição na produção de ânion peróxido e diminui a ocorrência de danos em proteínas, lipídios e DNA. Outro conceito biológico fisiológico atual e importante associado aos radicais livres e à longevidade é a hormese. Trata-se de um fenômeno biológico conhecido há muitas décadas, que consiste da adaptação celular a estímulos subpatogênicos, como exposição a baixos níveis de radiação, calor, medicamento e outras substâncias estranhas ao organismo. O aumento do metabolismo, como no caso de exercício físico e a exposição de calor, ou ainda agente xenobiótico, induz a resposta adaptativa da hormese, que aumentam a defesa celular, reduzindo a taxa de morte celular, contribuindo para uma melhora fisiológica e o aumento da longevidade. O exercício físico e a restrição calórica são fatores que induzem a hormese. Essa é uma medida que mediada pela expressão da sirtuína, que, por sua vez, inibem a morte celular.
estimulam a biogênese mitocondrial e melhora a estrutura e a função das mitocôndrias, devido à expressão de proteínas de choque térmico mitocondrial, como eu havia dito anteriormente. E também reduz o estresse oxidativo, aumentando a capacidade antioxidante e diminuição do envelhecimento. Pode passar. De acordo com o que falamos anteriormente, o estresse oxidativo contribui para o envelhecimento celular por meio de diversos e complexos mecanismos celulares. A produção de espécies reativas tende a aumentar com o envelhecimento. No entanto, dietas menos calóricas, ricas em antioxidantes e pobres em pró-oxidante associada a um estilo de vida saudável, com o controle de peso e práticas regulares de atividade física, reduz esse estresse oxidativo. Reduz também os radicais livres e melhora a função mitocondrial, aumentando a longevidade e melhorando a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos. E pessoal, por hoje é só e bom dia.